Vamos começar com a pauta daquele mesmo roteiro, vamos falando em blocos aqui de alguns temas mais relevantes. A gente separou também algumas perguntas que fomos recebendo da audiência, né, entre uma live e outra. Não tem como começar sem falar de guerra tarifária, tensão comercial Brasil e Estados Unidos. Quer dizer, tensão tarifária Estados Unidos e Brasil, né? Tá inverso aí. Mas a gente teve também leves mudanças no cenário de inflação dos Estados Unidos, com um pouco de dados ambíguos aí. No Brasil, a inflação veio abaixo do esperado. Quero começar falando de guerra comercial. Como é que tá o status atual? Portela, o que a gente precisa saber nesse exato momento? Bom, vamos lá. Guerra comercial segue em curso, né? É uma guerra que vem dos Estados Unidos para o restante do mundo. Seguem aplicando tarifas bem altas. Tiveram alguns recuos, tem sido mais ou menos essa tônica, né? Anuncia tarifa, recua, negocia, mas a gente ainda está com um patamar de tarifas elevado. O mercado fica ali num compasso de espera de quando que isso vai impactar a inflação de forma mais clara. Demora, porque, primeiro que a inflação sempre demora mesmo para se refletir, é um indicador que vem um pouco depois do impacto inicial na economia real, né? Ele é percebido com algum atraso, né? Com algum delay, e também porque os Estados Unidos tinha muito estoque dos produtos que estão sendo tarifados, então ainda não foi repassado para o consumidor final. Mas o índice de inflação para o produtor já sentiu um pouco, e é o índice que sente primeiro mesmo. Primeiro você tem o tarifário, aí impacto produtor, depois impacto consumidor. Então tá começando bem de leve ainda a acontecer o que o mercado espera, que é uma pressão inflacionária nos Estados Unidos e com todos os impactos que isso pode gerar. A guerra comercial específica ali, Estados Unidos e China, ainda está tendo aquelas prorrogações de prazo, prorrogou de novo por mais 90 dias, mas o patamar atual já é muito alto historicamente, não só de tarifa para a China, mas para o mundo inteiro. Então, seguimos com guerra tarifária e ainda nesse compasso de espera para a inflação sofrer de forma mais clara. E ainda sem saber até onde vai, né? Ainda não se sabe até onde vai, não se sabe exatamente qual o objetivo final. Então, por um lado, parecia que era uma proteção para o dólar, depois só uma questão de resolver o déficit comercial, mas aí começam a entrar outras agendas, outras negociações paralelas. O que parece é que o Trump percebeu que ele tem uma arma poderosa na mão dele, né, uma arma não bélica. Ele mesmo fala isso, que ele descobriu que a tarifa é uma arma muito poderosa para os Estados Unidos e que ele vai usar isso para qualquer tipo de negociação que ele queira fazer. Então, nem sempre é uma questão de déficit, é uma questão puramente comercial, e justamente por isso que talvez não acabe, né? Talvez seja constantemente, recorrentemente usado como arma de negociação política e econômica. Eu sempre tenho uma sensação que enquanto isso... Aí pensando assim, nossa, esticando muito a corda aqui, porque a gente não vive lá nos Estados Unidos, não temos a mesma percepção cultural, e já até falei isso numa outra live aqui, que o brasileiro navega cenários de inflação muito melhor, porque a gente já viveu cenários de inflação muito piores, né? Mas sempre tem uma sensação de que a bravata política, e ele sabe que é uma arma, né, na caneta ali, literalmente, ela só fica muito forte enquanto a população não sente no bolso. Eu sempre falo, quando você começa a questionar preço de supermercado, você começa a prestar atenção em coisas que talvez o cidadão comum que está só vivendo a vida não vá olhar, né? E a gente sabe que a dor da inflação para um governo é esse, né? Então, assistir cena dos próximos capítulos de como ele vai navegar entre usar essa arma que está na ponta do lápis dele, na ponta da caneta, e ao mesmo tempo sofrer ali a pressão inflacionária que faz a população toda, não toda, mas de um modo geral, a tendência é que a população acabe se posicionando contra, ou sendo menos leniente com algumas decisões governamentais, né? Eu acho também que na democracia, né, existe também a parte do jogo de interesses, né, e no momento em que atinge o bolso, né, da pessoa que vota, né, do eleitorado, essa questão de capital político, ela se torna algo muito importante. Sim. Né? Então ele tem que tomar muito cuidado para ele não perder capital político, porque dessa forma ele vai acabar perdendo apoio da própria base, e aí a gente já viu essa história acontecer no Brasil, já viu em vários outros países, que o presidente por si só, ele não tem todo esse poder, ele precisa do Congresso, ele precisa do Senado. Então, no momento em que isso começar a impactar de fato a população, é quando a gente vai ver o quão apto ele tá a seguir em diante com essas políticas, né? Por isso que até ele dá muitos recuos, né? Tem uma eleição de meio de mandato que troca a Câmara inteira e 1/3 do Senado em novembro do ano que vem. Então ele
tenta ali segurar para a inflação não decolar até lá. Aí se passar ele mantiver a maioria nas duas casas como é hoje, né, os republicanos são a maioria nas duas casas, aí pode ser que ele volte a ser mais agressivo na política comercial. Como sempre, né, aguardaremos cenas dos próximos capítulos nesse tema, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre inflação, né? A gente teve dados ambíguos nos Estados Unidos, né? Como é que tá o cenário de inflação por lá? A gente introduzimos aqui um pouco, mas o que são esses dados ambíguos aqui que a gente colocou na pauta? Basicamente a gente teve, né, na semana passada, na quinta e na sexta, a divulgação do CPI e do PPI, né, que é o índice de inflação ao consumidor e o índice de inflação ao produtor. O índice de inflação ao consumidor veio meio que o esperado, então o mercado ele já estava esperando um recuo, a inflação bem mais controlada, inclusive o Trump já tem batido muito no Fed, né, no Jeremy Powell especificamente, para reduzir juros, porque a inflação está controlada, mas o índice de preços ao produtor, foi o que o Portela comentou também, veio bem acima do esperado, e a parte de alimentos é o principal núcleo ali que está sendo detrator no PPI, né, no índice de preços ao produtor. Então já é parte desse reflexo da imposição das tarifas, né? Os Estados Unidos ele importa muita commodity, principalmente do Brasil também, então a gente vai começar a ver os desdobramentos. Um ponto também, há algumas semanas atrás, se eu não me engano 2 ou 3, saiu o payroll, né, que é o dado de emprego dos Estados Unidos, que também vem reduzindo, então a criação de novos empregos vem ficando menor, o que mostra também uma desaceleração da economia americana, e um ponto que foi muito importante nesse payroll especificamente, foi que eles reavaliaram 2 payrolls para trás, 2 meses para trás, para baixo. Então os dados que eles tinham divulgado já de criação de emprego acima do que o mercado estava esperando, na verdade, não era real. Eles tiveram que reavaliar esses dados. E aí, nos Estados Unidos, isso foi, assim, um bafafá muito grande. O Trump chegou a demitir a diretora de estatística responsável pela divulgação dos dados do payroll. Então, foi uma medida muito dura, com ele criticando possíveis manipulações de dados, que é, né, uma denúncia gravíssima, né, nos Estados Unidos. Então, tudo isso também corroborou para que a expectativa de juros nos Estados Unidos caísse, porque, poxa, o mercado estava trabalhando com um número que não era real, de uma criação de empregos que, na verdade, não existia. Então, no momento que foi feita essa reavaliação, as taxas futuras de juros nos Estados Unidos desabaram, né? E aí o mercado começou a precificar possibilidades de cortes mais agressivos de juros por parte do Fed. Só que agora a gente já teve esse dado aí do PPI vendo bem acima da expectativa. Então o mercado, ele anteriormente, né, até a saída do payroll, ele estava até cogitando a possibilidade de um corte de 0,5%, né, na reunião de setembro, o que é muito raro, faz muitos anos que o Fed não corta nem sobe 0,5%, ele sempre tem trabalhado com os ajustes de 0,25%. O mercado começou a precificar essa possibilidade, mas agora com o PPI acima do esperado, o mercado já jogou por água abaixo essa possibilidade, mas ainda trabalha com a possibilidade de corte de 0,25%. Né? Hoje, os derivativos, né, que é por onde o mercado opera essas possibilidades, tem precificado aí mais ou menos 83% de chance de corte de 0,25% na próxima reunião de setembro. Então, ainda a gente chama de consenso, né? Quando é mais do que 50%, é consenso do mercado que deve cortar em 0,25%. Portela, o Rodrigo até trouxe esse ponto, né, da demissão da chefe do BLS, que é o Bureau of Labor Statistics. Não é bem o Ministério do Trabalho, né, mas seria tipo um departamento, tipo um IBGE, um pedaço do IBGE deles, assim. E aí, assim, o Rodrigo acabou fazendo uma super introdução sobre o tema, mas tem impacto? Porque deu bastante bafafá mesmo, né, isso reverberou bastante aqui, inclusive na mídia. Tem impacto pra gente no mercado aqui? Gera um alerta. E aí, a depender de como as coisas se desenrolarem, pode ter impacto. O alerta nunca foi muito comum, assim, demissão de quadros como esse. Geralmente são quadros bem técnicos, apartidários. E aí veio a demissão, veio por conta de um dado ruim, então fica parecendo uma coisa com um tom muito político, e a nomeação do novo quadro é um quadro muito alinhado, né, com o presidente, então fica uma dúvida ali. A princípio, o mercado ainda está dando um voto de confiança de que na hora de exercer de fato a função,
o novo diretor lá vai fazer da forma correta, com os dados corretos, e aí continua tudo normal. Mas se o mercado sentir que teve algum tipo de manipulação de dados, e não estou dizendo que tenha motivos para isso, mas se o mercado sentir, é muito problemático, porque o PIB, né, o crescimento econômico, ele tem uma correlação direta com o nível de emprego, né? Inclusive, muitas vezes uma medida é usada como o proxy da outra, né? Então, o que o mercado financeiro e de consultorias e de tomada de decisão e político mais olha, uma das coisas que mais olha para medir o nível de atividade econômica são esses dados de emprego. Se isso deixar de ser confiável, é uma ruptura gigantesca. Mas hoje isso não é cenário base, não, é só um alerta. Vamos ver como é que vão ser as próximas divulgações. Se seguir o figurino, tá tudo certo, mas que ligou um alerta, ligou. E o Trump, ele é uma figura, é muito característico dele tomar essas decisões mais fortes de uma vez, né? O ímpeto dele é muito grande. Então o mercado, ele acaba dando essa carta branca, esse voto de confiança, porque é meio que o modus operandi do Trump. Então não é Não pega algo... ninguém de surpresa, Exatamente, né? É normal, entendeu? Acontece, ele é assim e vamos seguir em frente. A gente vai já entrar em Brasil, mas antes, deixa eu ver quem tá aqui na live. Tô assim, não teve um comentário sobre o nosso novo espaço. Eu tô chocada. Eu quero, assim, lágrimas de alegria, que tá lindo aqui, não é possível, gente. Cadê vocês? Cadê o pessoal da VLG? Acho que hoje não chegou a notificação lá, não. Será que chegou, Rodrigo? Não sei. Tô esperando o oi aqui, hein? Vou dar um tempinho, porque tem um delay aí. E antes da gente seguir pra pauta Brasil, eu anotei 2 assuntos aqui que tá pipocando nas nossas redes sociais. Previdência. Vocês estão sabendo, né, pessoal? Tá tendo uma campanha de previdência. Olha, você, mais de 100 mil reais em previdência. Esse dinheiro não tá na XP ainda. Vai terminar essa live. Você vai mandar assim, oi sumido. Não, mentira. Vai mandar um oi no nosso direct. Por quê? XP está fazendo um grande movimento. Você consegue, que a gente avalie a sua carteira para entender como é que tá esse fundo. Trazendo esse recurso até 30/8, para ser mais exato. Tem investimento back. Não vou falar as regras aqui que eu não quero dar nenhum dado errado, mas o assessor da VLG vai conseguir te dar todas as orientações. O corte é esse, tem que ter mais de 100 mil em previdência e é super fácil de trazer, né, Rodrigo? Sim, super tranquilo. Esse dado eu tenho, é R$600 para cada 100 mil de transferência, e aí não é proporcional, então é escadinha mesmo, de 100 em 100, 100 mil 600, 200 mil 1.200, com o máximo de transferência de 1 milhão, que daria aí de investback, né, de cashback para o investidor, 6 mil reais, né? Então, se trouxer mais do que isso, fica no topo ali de 6 mil. E Previdência é um dos produtos mais fáceis de pedir portabilidade, né? Você só precisa do processo SUSEP, do fundo, a gente dá entrada nesse pedido. Demora um pouquinho mais o processo, porque vai lá para a seguradora do outro banco. Mas é rápido ainda, acho que são uns 10 a 15 dias corridos, né? Isso, é bem exatamente. E basta ter assinado a transferência até o dia 30/8. Perfeito. Não precisa, não precisa ter entrado. chegar. Assinou, já tá valendo. É dar início ao processo de transferência. Então, deu início, chegou em setembro? Não tem problema. Se deu início no processo de transferência em agosto, tá valendo, vai receber de volta. Esse cashback ele vai ser feito em 2 tranches, então uma primeira tranche no mês subsequente da transferência, né? Então, chegou em setembro, o cashback vai vir em outubro, tá? É do dia que chegou a Previdência. E a segunda tranche vai ser 6 meses após, então vai ser dividido em 2. E não tem essa de carência, não tem que manter o investimento com a gente, enfim, trouxe, ganhou, se depois levar de volta, não tem que devolver dinheiro, não tem essa parte, né? Simplesmente ganhou de uma vez. Claro, se você tirar a Previdência antes da segunda parcela, você não recebe a segunda parcela, exato. Mas a primeira já está garantida. E eu vou ser bem sincero, você vai trazer o recurso para cá, vai ter um acompanhamento muito mais próximo desse patrimônio. A gente faz a revisão ali de carteira mensalmente, você não tem por que levar de volta depois. Então, assim, é só ganha-ganha nessa história. Aproveita, porque tem data, como eu falei, terminou a live, pode mandar mensagem aqui no nosso direct, pode chamar a gente, que um dos nossos especialistas, um dos nossos assessores vai entrar em contato com vocês. E antes de ir para a Pauta Brasil... E não, só uma coisa, até desmistificando algumas coisas da Previdência. Vamos lá. Mas eu tô aqui esperando aquele prazo do tributo cair ou diminuiu. A portabilidade não muda nada. Você não paga imposto, não paga taxa e aquele prazo da tabela regressiva continua igual. Fundo de previdência tem de todo tipo, é um fundo como qualquer outro.
outros, só que com um tratamento tributário muito vantajoso. Então tem fundo que investe só em renda fixa, rendendo 110%, 115% do CDI, tem fundo multimercado, fundo mais arrojado, com exposição ao exterior, então tem todo tipo de estratégia. É um tipo de investimento que pode render muito bem, não passa por inventário na sucessão, e aqui dentro com a gente, com o nosso especialista, que nem a Darla falou, vai ter um acompanhamento mais próximo, provavelmente a gente vai conseguir trazer uma rentabilidade melhor e tem o cashback. Exatamente, ganha, ganha. E uma coisa que eu falava muito quando eu atuava ali como assessora para os clientes a Previdência, ela acaba entrando na nossa pizza ali de alocação estratégica de forma muito, eu sei que eu vou ser redundante, mas de forma muito estratégica, porque como você consegue fazer os ajustes necessários no fundo, pode ser justamente a parcela da carteira que você vai fazer as alterações para aproveitar determinados momentos de mercado, porque você não tem essa penalização do imposto de renda aí na saída. Então assim, gente, não tem custo para fazer a portabilidade, realmente a gente consegue olhar o teu extrato, fazer uma avaliação, se tem alguma opção mais interessante, é difícil a gente perder, tá? Uma portabilidade de previdência. A gente começa a falar desse assunto e vai puxando, surgindo ideias, né? Mas só um último recado também, diferente de outros fundos normais, que para você mudar de estratégia você tem que resgatar e no momento do resgate você paga imposto, na Previdência você consegue mudar de fundo, né? Fazer a portabilidade sem resgatar, né? Então você faz direto. Então, poxa, eu tô todo pós-fixado, conservador, mas o meu fundo de previdência é para longo prazo, eu quero ser um pouco mais arrojado, como o Portela falou, ir para um fundo de multimercado, para um fundo de ações, eu consigo mudar sem precisar resgatar e pagar imposto e aplicar de novo, né? Você faz essa mudança direta. O jeito mais fácil de você entender isso, assim, mais simplório é como se sua previdência estivesse pendurado na árvore, você vai tirar do mesmo jeito que tá, pendurar em outra árvore. Basicamente isso, você não tem nenhum pênalti ali. E antes da gente entrar na última pauta, falar de Brasil, vamos falar do bendito cartão Legacy, famosíssimo, o mais desejado, o mais esperado entre todos, porque também esse mês tem coisa acontecendo aí. Olha só, eu até anotei alguns tópicos aqui, porque a XP me deu uma missão de escolher os meus 3 benefícios preferidos do cartão. Falhei miseravelmente, porque assim, tem muito benefício, eu anotei 6. Vamos lá. Em hotéis selecionados, você tem early check-in e late check-out. Gente, é vida, pelo amor de Deus. E o upgrade, que é que não adora um conforto, né? Pra quem gosta da gastronomia, Portela, pra você isso aqui, jantares privados, experiências exclusivas. Eu joguei um shade aqui pra você, mas eu também sou dessas. Até 3,5 pontos ou 1,75% de investment back para compras no exterior, e é muito parecido a paridade para compras nacionais, não vou lembrar exatamente agora, eu acho que são 3 pontos, mas enfim, dá pra gente olhar isso depois direitinho. Acesso ilimitado a mais de 1.500 salas VIP e plano exclusivo Legacy em consultoria de vistos e passaportes. Aí que tá um negócio que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Você pode pedir o cartão quando você tem mais de 1 milhão investidos. E aí, óbvio, vai ter uma análise de crédito ali para garantir que o cartão seja adequado ao seu perfil, mas o corte é 1 milhão. Com 3 milhões, você tem isenção. Mas, atenção, se você chegar em 1 milhão até 31/8, assim, acabando aí, vai ter o benefício da isenção. Imagino que seja na primeira anuidade. Eu, se fosse você, aproveitaria. Tá aí pertinho, 700 mil. Manda logo os 300 mil para complementar. Você já consegue fazer a solicitação do cartão. Como eu falei, é feita uma análise de crédito para garantir que o cartão seja adequado ao seu perfil, mas tem aí uma janelinha também. Tudo acontecendo no final de agosto, hein, gente? O pessoal reclama que agosto é um mês longo. Aí, muita coisa boa acontecendo. Então, aproveitem, falem com o assessor de investimentos de vocês para tirar as dúvidas. Tem uma landing page que depois a gente vai subir nos nossos stories, que tem absolutamente tudo, desde os benefícios, desde toda a parte de concierge, até como você faz para solicitar o cartão, mas basicamente é tudo concentrado no seu assessor de investimentos. Basta você falar com ele, tanto sobre a Previdência, quanto com relação ao cartão Legacy, que ele vai te dar as orientações no detalhe. E Darla, o saldo em Previdência conta nesse 1 milhão da isenção do cartão? O saldo em Previdência conta. Então dá para trazer 1 milhão, ganhar 6 mil reais e já ficar isento do cartão. Não, exatamente. E aí, o dia que a tarifa voltar, ainda paga, né? O seu investimento back. Gente, é a hora. A hora de você. Não deixa pra última hora, não. Faz agora. Já chama a gente. Vamos conversar sobre esses pontos que a gente trouxe, porque é uma super oportunidade de você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, que é a melhor forma da gente manter uma relação com o nosso dinheiro. Bom, vamos lá. Vindo pro Brasil, como é que nós temos reagido às tarifas? Já falamos um pouco, né? Acho que só para formalizar aqui no último bloco, como é que o mercado brasileiro tem sofrido, tem reagido a essa questão das tensões com os Estados Unidos, conflito tarifário? O que esperamos aqui?
Então, acho que essa guerra tarifária está no mundo inteiro, mas eu acho que tem um gostinho diferente no Brasil, né? Por todo o ambiente político que a gente tem vivido. A gente tem um ponto positivo, digamos assim, que é que, na verdade, a nossa balança comercial ela não é positiva contra os Estados Unidos, que era o primeiro grande argumento do Trump, né? Que era reduzir esse déficit de balança comercial dos Estados Unidos. No nosso caso, não é isso. E aí, por isso, né, a gente viu uma isenção de diversos produtos, né? Produtos que os Estados Unidos é muito dependente, como por exemplo suco de laranja, né? Tiveram algumas isenções no café e Na verdade, outros produtos. foram mais de 700 produtos, não foi isso? Eu não estou enganado? Era uma lista de mais de 700. A parte de aviação, né? Que é a grande Embraer, que a gente vê que está crescido bastante aqui no Brasil, seria muito impactada, porque ela vende muito para os Estados Unidos, mas acabou sendo aliviada aí por meio dessas isenções de partes de aviação. Mas enfim, acho que para o Brasil o impacto principal é no agro, não tem jeito, né? É o agro que acaba sofrendo, é o agro que exporta, e a gente vê o governo tentando reduzir de alguma forma esses impactos, né? O governo ele vem tentando dialogar com os Estados Unidos, não está tendo muito sucesso, mas eles já têm feito alguns planos de contingência, como por exemplo, crédito, né, extraordinário para as empresas impactadas. E aí a grande questão que eu acho que a gente entra nessa parte é a questão fiscal de novo, né? Eu ia falar disso agora, Rodrigo, porque a gente vem conversando sobre... Bom, são 19 episódios do Mercado em Pauta. Deve ter uns 19 que a gente fala sobre questões fiscais no Brasil. E entendemos que é uma medida necessária até para proteger os nossos produtores nacionais, mas isso não vem de graça, né? Exatamente. O impacto fiscal, ele vai acontecer, não tem jeito. A briga agora é se esse crédito extraordinário entra, né, no balanço do Brasil ou não, né, no orçamento do Brasil ou não. Então essa que está sendo a discussão agora, porque se entrar no orçamento vai ter que cortar diversos outros custos de algum lugar, né? Então, e aí a grande pauta do governo atual é quando existe algum tipo de impacto no orçamento, eles falam, não, vai tirar da saúde, vai tirar da educação, e aí tem um apelo emocional até na população muito grande, né? Poxa, como é que vai tirar da educação? Como é que vai tirar da saúde? Então essa é a grande bandeira do governo para evitar, né, ter que cortar orçamento, é trazer à tona essa parte, né? Então provavelmente a gente vai ver esses créditos extraordinários saindo do orçamento, então não impactando no orçamento, só que vai impactar no fiscal. O fiscal não tem jeito. E assim, trazendo até um pouco de mais conforto para quem nos escuta aqui, o cenário fiscal do Brasil ele ainda não é um cenário catastrófico. O que o mercado se preocupa muito e é onde a oposição bate muito e o grande tema aqui é a trajetória. Né? A gente não quer que vá para este lugar da catástrofe. O Brasil hoje ele tem, na sua maioria, dívida que é em moeda local. Então, assim, claro que não é um bom remédio, mas caso necessário, o Brasil consegue imprimir mais moeda para pagar sua dívida. O Brasil não vai dar calote. Né? E isso vai acabar acarretando numa inflação mais alta e aí isso pode levar aos outros desdobramentos. Mas calote não é algo que hoje está na pauta em relação ao Brasil. Com relação ao PIB também, a gente ainda não está num patamar de dívida PIB estratosférica. Né? Mas o problema é exatamente que a gente está indo para lá. Né? A gente está aumentando essa dívida num ritmo acelerado e agora com novos orçamentos extraordinários ali para tentar combater essa crise que a gente está tendo na parte de tarifas, isso pode aumentar ainda mais o ritmo. Então o mercado ele ainda está tentando entender se vale mais a pena pagar esse preço e ter ali uma dívida mais alta para que a economia continue pujante, continue forte, continue dando muitos lucros, ou se a trajetória fiscal vai ficar tão impagável que seria melhor a gente onerar de fato as empresas. E aí esse balanço é algo que é recalculado diariamente. Né? Então, todo dia tem novas informações e a gente tenta entender, e por isso que a nossa bolsa é tão volátil, né? Porque um dia tá tudo bem, no dia seguinte tá tudo ruim e depois tá tudo bem de novo. E essa volatilidade é o mercado tentando entender aonde a gente se encontra nesse tumulto todo. Mas assim,
Acho que para deixar todo mundo tranquilo, enfim, com relação aos investimentos, porque quando a gente fala muito dessa parte, o pessoal fica muito afoito. Não, vou levar todo o meu dinheiro para fora, não, aqui vai quebrar, o Brasil já era. Não, calma, pessoal, a gente está num momento delicado, mas a nossa dívida não é insustentável ainda, a preocupação é com a trajetória. A gente vê alguns impulsos, principalmente na parte do Ministério da Fazenda, positivos, né, batendo literalmente de frente com o governo até, né, para tentar conter essa trajetória da dívida. A gente tem, né, mudanças estruturais acontecendo, então toda a parte do imposto de renda, né, a reforma do IR, a gente tem a reforma tributária, então existem muitas coisas caminhando também para que a gente consiga ir reajustando, mas é um processo lento, é um processo moroso, exige paciência e vai envolver volatilidade, querendo ou não. Mas esses momentos de incerteza, também como a gente já comentou em outros mercados em pauta, são oportunidades também. A gente está numa taxa de juros muito alta, então existem ativos pagando, né, rentabilidades muito acima da inflação, e além disso, a nossa bolsa, né, reflete também esse risco. Então a nossa bolsa está muito amassada, a gente está nos mesmos patamares que 2020, que 2021, então a gente está literalmente 4, 5 anos sem andar na nossa bolsa, então existe um gap aí de inflação, um gap em relação às bolsas do resto do mundo, que a gente ainda deve alcançar, né, depois de passar por esse turbilhão. A gente pode ter um ajuste positivo. Saiu vários relatórios também de casas internacionais mostrando que a nossa bolsa está muito amassada, que pode se mostrar uma oportunidade no médio e longo prazo também. Eu amei que você trouxe essa abordagem. Recentemente, na semana da Expert, alguém perguntou assim, qual que é... Você acha que o Brasil... Eu falei, gente, eu sou empresária no Brasil. Você quer ver quão otimista a gente é com relação a para onde vai o país, né? E entende-se dos ciclos, né? Claro que a gente nunca quer passar, a gente quer sempre, né, no hype, nos melhores momentos ali. Mas há que se ter também um pouco de sangue frio e saber até o que você consome em termos de conteúdo, porque vem muito barulho, né? E você consumir todo esse barulho faz até você perder o foco do que você tem que realmente entender ali. Acho que por isso programas, e obviamente não somos só nós que fazemos programas como esse, tem outras empresas que fazem, tem outras instituições que fazem também. Dentro da XP existem vários outros canais e tipos de conteúdo. É muito importante vocês filtrarem para pegar a informação mesmo, ela por si, tirando toda a fumaça, todo o ruído, tudo que é para dar o clique, porque é fácil dar o clique, principalmente em momentos turbulentos como esse. Então, pegar a informação e digerir e falar, opa, isso aqui por enquanto não mexe aqui na minha estrutura. Acho que foi na live passada que eu perguntei e o Portela respondeu falando sobre qual era o call para este momento, né, de reposicionamento de carteira. E aí a tua resposta foi, se a carteira está bem montada, é pouco ajuste agora. Se a carteira foi montada de forma estruturada, pensando no objetivo ali do cliente, obviamente que vão ter os ajustes, tá, gente? Acontecem, mas não é um ajuste que você fala, vou pivotar completamente a estratégia da carteira por causa do momento. Não, você vai fazer o ajuste que você faria naturalmente, justamente por essas oportunidades de taxa, numa troca de papel onde você consegue alongar um pouco mais o vencimento, porque você não tem necessidade do recurso, uma ótima hora para fazer isso. Tivemos já até horas melhores ali, né, com um pouquinho mais favorável, mas acho que é isso, né, Portela? Assim, uma carteira bem montada, ela, geralmente, o ajuste que ela vai exigir é para você recompor as proporções ali previstas. Então, a bolsa sobe muito, aí você liquida um pouco da posição para ficar dentro do patamar que você queria ter dentro da carteira, manter os percentuais. É lógico, por exemplo, alguém que precisa de liquidez, hoje o conceito de liquidez talvez fique um pouco mais restrito, porque o mercado está mais volátil, taxa de juros muito alta, então você pode ir por uma linha muito conservadora e ainda assim rentabilizar bem, mas é isso que vocês dois assim trouxeram, né? O Brasil, ele tem uma conversão à média ali, que às vezes a gente não decola muito, mas também tem mecanismos de ajuste para a gente não ficar em situações tão ruins. Quando a gente sofre muito, a moeda desvaloriza, isso torna a gente muito competitivo nas exportações, acaba a gente voltando um pouco ali para a média, e a gente está com muita gordura em dois remédios assim, que a gente pode precisar usar, nem sei se remédios, né, mas em dois mecanismos de ajuste, que a inflação está muito baixa, assim, historicamente, embora acima do centro da meta, mas para padrão Brasil está muito baixo, e a gente tem um volume grande de reservas internacionais. Então a gente consegue sobreviver
a um momento mais agudo de crise como a gente está passando agora, ou fazendo o que o Rodrigo falou, de eventualmente imprimir dinheiro, injetar mais recursos para manter a economia girando, para manter o pagamento da dívida em curso e não precisar de um calote ou qualquer coisa do tipo. Então a gente tem essa gordura inflacionária para queimar e tem muita reserva internacional. Então é um momento agudo de crise, mas a gente está razoavelmente bem posicionado para sobreviver e esperar uma normalização maior do cenário. E isso até corroborando, assim, o economista brasileiro tem uma fama muito boa lá fora, né? Porque faz economia num país, como eu falei, a gente navega realmente melhor por cenários inflacionários, porque a gente tem um histórico que foi muito dolorido nisso. Então, mas isso acaba te dando elasticidade ali de como conduzir isso e tomar talvez as decisões que são mais amargas no curto prazo, mas aquele remédio que precisa ser tomado ali para que as coisas sigam pujantes, como você bem mencionou. E o Brasil ele pode fazer dos limões uma limonada, né? Nessa guerra tarifária, a gente já viu a retomada de conversas, né, entre Mercosul e União Europeia para um acordo comercial, e entre Mercosul e Canadá também, uma conversa que estava congelada desde 2021. Né? Então, como os outros países também estão sendo afetados, eles também precisam, né? Então, eles podem recorrer a outros mercados, né? Os Estados Unidos é o maior mercado, é o maior consumidor, mas acordos bilaterais entre outros países podem acabar surgindo dessa necessidade que foi criada nesse momento, né? E a gente está vendo essas conversas acontecendo e o Brasil, ele é o grande fornecedor, né? O Brasil, ele produz um grande celeiro, muito, ele produz muito, o agro aqui é muito forte, inclusive nós somos, né, até referência em tecnologia, né, na parte do agro, a nossa produção é muito mais eficiente que de diversos outros países, então a gente tem espaço para ganhar diante de todo esse cenário, né? Pode ser que a gente ainda saia mais forte disso tudo. Para além daqueles dois outros clássicos, né? Que é a abrangência territorial e clima, né? Que a gente sai na frente aí. Não, a gente não tem nada, se alguém né? empata na tecnologia, a gente ganha em quantidade de terra e também num clima mais favorável por mais tempo. A gente até com uma pergunta aqui da Vanessa. Oi, Vanessa. Como vocês estão vendo essas questões, essa questão das sanções da lei Magnitsky? Aí a pessoa começa falando que fez um painel em inglês, eu não consigo falar essa palavra, é verdade, eu não consigo falar. Sua defesa não é um nome em inglês, é o nome inglês, de uma pessoa, né? acho que russa. Se eu não é isso, gente, se fosse inglês eu saberia. Mas enfim, como é que a gente está vendo, vocês como especialistas estão vendo a questão das sanções para os bancos brasileiros? Acho que eu vou começar, mas assim, vamos separar por partes, né? Primeiro, não foi a pergunta, mas para tranquilizar, não existe nenhuma previsão mínima que seja de o Brasil de cidadãos e instituições brasileiras serem sancionados de forma irrestrita a ponto de terem contas no exterior bloqueadas. É o medo que algumas pessoas estão tendo. Continue dolarizando, continue fazendo sua diversificação internacional. Esse não é um cenário que esteja previsto, não é esse o alcance da lei, nem o propósito da lei. Adorei isso, não é esse o alcance da lei. Ponto. Pronto. Não é essa a proposta da lei. É uma lei que ela é nominal, ela é contra alvos específicos, etc. Um temor que está tendo, em grande parte até justificado, assim, do mercado bancário brasileiro, que ainda que, enfim, o Brasil possa não reconhecer uma legislação e uma decisão externa que não tenha sido referendada aqui, e até teve uma decisão de um ministro do STF nesse sentido, mas como os bancos têm operação lá fora, eles podem ser multados lá fora. E aí, se eles pagam essa multa lá fora, isso pode ser muito ruim para a operação, claro. E se eles não pagam, eles podem sofrer sanções dessas operações lá fora. Então, seria os bancos brasileiros não poderem ter agência no exterior, não poderem ter estrutura no exterior, não poderem contar com sistemas de compensação americanos, por exemplo, e são sanções muito relevantes. Dificilmente o mercado bancário brasileiro resistiria a isso. O que tem que ser dito, assim, e aí tentando tanger o mínimo possível de aspecto político, é que ainda não veio nenhum tipo de comunicação oficial para os bancos encerrarem contas aqui domesticamente, e quando vier vai ser tratado, e tem muitos caminhos e muitas alternativas. Isso ainda não é para ser tratado como um cenário de colapso do sistema financeiro brasileiro, até porque isso afeta o próprio Estados Unidos. Ele perde soft power porque fica em xeque, né, a segurança dos Estados Unidos enquanto centralizador dessas transações, afeta porque as empresas americanas também perderiam se não pudessem fazer câmbio para os próprios Estados Unidos. Então, os desdobramentos dessa lei e os impactos dela no Brasil vão ser
evoluídos etapa a etapa e com uma chance muito maior das coisas irem se ajustando do que não. E esse ponto é bem importante, porque a mensagem que você passa do teu país não dá segurança para se fazer negócio, não tem nem como medir. Então, o risco... bom, e obviamente a gente está falando com as informações que a gente tem hoje, o cenário que a gente tem hoje, e o que o Portela falou é bem pontual, vamos acompanhando os próximos passos, mas é um cenário pouco provável ali, né, para não dizer... Acho que é muito barulho aqui em cima, e essa crise está tendo muito barulho, mas no bastidor, assim, sendo bem sério, já tem uma coisa de editar, talvez a gente recue um pouco aqui domesticamente, deixe aplicar a sanção, mas aí vamos modular também para essa sanção não impedir algumas coisas que precisam acontecer, e aí conversa. Tipo, vamos tarifar, mas vamos tirar 700 coisas, né? É isso, né? No bastidor a coisa é mais calma do que no barulho. E o papel nosso e do especialista é muito esse, né? O mercado financeiro é muito barulhento, a política é muito barulhenta, a economia é muito barulhenta, e a gente tem que saber afastar o que é barulho e focar no que é importante. E o que é importante é você saber primeiro o perfil pessoal, planejamento de vida, financeiro, pessoal, familiar, planejamento acessório, o que vai ter de ferramenta que ajuda. Acaba que ao longo da história esses barulhos impactam muito menos do que a gente pensa. Sim. E é muito mais ter consistência, ter uma estratégia bem definida, ter uma adequação de produtos e investimentos ao seu perfil. Isso aí sobrevive muito bem ao longo do tempo, funciona há muitas décadas e vai continuar funcionando por muitas décadas. E esse ponto é muito importante. A gente toma uma decisão empresarial e como profissionais do mercado financeiro de trabalhar com posicionamento de credibilidade mesmo, sabe? E eu já, em dados momentos até, soltei alguns conteúdos falando sobre isso. Desconfio muito em quem vai vender a sua própria estratégia batendo deliberadamente no modelo de outro profissional, ou que vai chegar te vendendo pânico, ou melhor, gritando pânico para vender solução para você. Calma. Vamos ter conversas calmas sobre temas que eles não são imediatistas, assim. O que a gente fala muito aqui para vocês é o quanto o mercado é cíclico. E a gente vai precisar navegar momentos mais estressados. E, sendo bem sincera, com quase 20 anos de mercado financeiro, tenho poucas memórias de momentos altamente tranquilos, porque são muitos fatores. São fatores políticos, são fatores fiscais, são fatores internacionais, são fatores diplomáticos. Tem muita coisa que envolve o mundo e uma economia globalizada para a gente não se blindar um pouco desse barulho e entender muito claro por que a gente quer o dinheiro. E se eu tenho o porquê, os caminhos vão sendo ajustados a partir do momento que as coisas acontecem no mercado, ou que o teu caminho mude, que a tua necessidade mude lá na frente. Então, a conversa com o teu assessor, com a pessoa que cuida do seu dinheiro, ela precisa ser num tom de profissionalismo que traga muito mais calma para você do que desespero. Você sai de uma reunião, você sai querendo chorar, você fala, não, eu tô no lugar errado. Precisa realmente de profissionais que estejam prontos para endereçar as questões, inclusive espinhosas. Me lembra bastante ali de pandemia, onde todo mundo tava com medo, né, de vida, né, para não usar a palavra aqui que o algoritmo não favorece a nossa live, mas você tem que ser o ponto de apoio do teu cliente. Aí é um recado até para os profissionais de mercado financeiro que acompanham a gente. Sejam esse ponto de equilíbrio no momento onde o teu cliente está navegando também em estabilidade, quer seja no momento de vida financeira, mas também por uma questão de mercado. E isso é importante. É isso que faz a diferença no longo prazo quando você tem ali a gestão, a assessoria no seu investimento. É como vocês navegaram por momentos ácidos ou áridos ali da carteira. E dá só um complementozinho para não deixar de falar também. É lógico que num curto prazo, pode ser que, a depender de como as coisas caminham, a gente tenha um aumento de volatilidade, tenha uma pressão cambial. Então, num curto prazo isso é possível. E aí o câmbio pressiona a inflação e tudo. Não estou dizendo que esse nível de tensão e esse nível de sanção não possa gerar efeito prático. Mas é um efeito prático mais especulativo, de curto prazo. E mais temporal, né? E mais pontual no tempo do que uma mudança estrutural. Porque o mercado bancário brasileiro é muito sofisticado e o mercado financeiro também. E existe um sistema todo ali que vai se adaptar, vai absorver, vai cumprir parte dessas sanções, vão ponderar de um lado e de outro, mas é pouco provável, eu diria assim, que não é um cenário nem pessimista, é um cenário improvável mesmo acreditar em colapso do sistema financeiro. Geralmente quem vende isso assim não está refletindo muito sobre o que é a realidade brasileira, principalmente nos últimos 30, 40 anos,
onde esse tipo de cenário mais extremo não acontece, né? A gente tem já um sistema financeiro, até político e bancário, que ele já é muito bem blindado e inclusive, internacionalmente, até muito bem visto. Uhum. E acho que foi também você numa outra live que comentou, né? A gente, em momentos como esse, é que vê as nossas entidades sendo testadas, né? Que é o que depois valida se o modelo realmente aguenta. Senhores, eu não sei se é porque a gente tá nessa mesa... Gente, sério, eu tô me achando aqui, vocês não têm noção, não. Eu cheguei aqui falando desse... Comecei a live falando do nosso novo cenário, vou terminar falando do nosso novo cenário, mas antes, gostaria de convidá-los aí a tecerem seus últimos comentários para o nosso público. Afinal de contas, hoje a gente engatou aqui 44 minutos de live. Aproveitar que agora a mesa é assim, né? E virou de fato agora um bate-papo. Eu acho que como a gente tem mesa, vai ficar mais fácil comer. Olha só. Podemos nos arriscar. É porque é o seguinte, tem essa história da evolução. A gente ganhou uma caneca na live passada, agora a gente ganhou uma mesa. O que será que a gente vai ganhar no próximo? Não sei, produção. A gente já tentou uma live com sushi e ficou difícil, né? O Rodrigo não tava. Gente, foi uma das coisas mais hilárias da vida, porque os meninos não conseguiam comer, não tinham maturidade pra não sujar a roupa, né? E aí eu comi na live, porque a gente recebeu de presente, aí eu fiquei... Foi terrível. Mas vamos pegar uma coisa mais fácil, acho que o sushi não favoreceu. Uma coxinha pequenininha, né? Você vai molhar no shoyu ali. Rodrigo, suas últimas palavras. Não, só agradecer a audiência de todos, né? Mais uma vez a gente trazendo assuntos muito pertinentes. Eu acho que esse bate-papo tem ficado cada vez melhor, inclusive, né? Trazendo pontos novos. E continue acompanhando, a gente tem muita coisa acontecendo, toda semana tem novidade, então é muito importante que todos se mantenham antenados, mas que saibam filtrar essas informações. É isso aí. Agradeço a participação e engajamento de todo mundo e o recado, só reforçando um pouco do que a gente falou muito aqui, principalmente no final, fazer uma boa condição de investimento, de planejamento financeiro pessoal, familiar, sucessório, tem muito a ver com consistência, tem muito a ver com afastar esses barulhos. A gente não pode estar o tempo todo mudando. Esse giro muito rápido por conta de informação atrapalha demais a construção de patrimônio a longo prazo. Então a gente aqui não é otimista de forma alguma, pelo contrário, a gente sempre tem um viés mais pessimista para se proteger, mas assim, protegeu, blindou, entendeu o perfil, traduziu isso para dentro da carteira e de outros produtos financeiros ou jurídicos, é só fazer mudança mesmo mais estrutural quando houver uma exigência muito clara em torno disso. Mudou a regra tributária, mudou a regra regulatória, o mundo entrou numa nova ordem aqui de como que as transações internacionais acontecem, na moeda de referência global. Se são mudanças mais pontuais e barulho, aí são microajustes, né? Não é a gente fazer mexidas muito grandes, porque isso tem custo, isso leva a decisões equivocadas, então a gente sempre defende muito aqui a consistência, a adequação com o perfil e trazer investimento num contexto mais amplo de planejamento. Vou traduzir de uma forma poética, porque eu ouvi essa frase ontem no podcast. Quando você passa por uma nuvem turbulenta, é só olhar que o céu é maior que aquela nuvem. Gente, hoje vocês não estão convivendo comigo o dia todo, hoje eu tô cheia das frasezinhas. Mas eu ouvi de fato no podcast e é isso, assim, sair um pouco do caos do momento e olhar o panorama mais de médio e longo prazo. Vou mandar beijos aqui, um beijo pra Vanessa, pra Jussara, Caleb, Luana, Paulo, Ana Cristina, quem mais tá aqui? Deixa eu ver. Vocês sabem que nesse momento eu me sinto Ana Maria Braga, mandando beijo para todos. Aline... Paulo Viana, Pedro Coelho, um grande beijo. A gente vai subir depois os cortes do material aqui no Instagram e a live inteira no YouTube. Como eu falei, vou divulgar o link com as informações do cartão Legacy para quem ainda não garantiu o seu cartão e não percam a oportunidade de ganhar o Investment Back na previdência de vocês. Lembrem-se do que falamos, previdências acima de 100 mil reais, entre em contato com o assessor de investimentos da VLG, mande aquele oi sumido lá no nosso direct. A gente vê vocês na próxima Mercado em Pauta, ou a qualquer momento. Estamos recebendo pedidos do público, o público grita por lives quinzenais, não garanto. Esse ano a gente deve terminar em lives mensais, porém, vamos ver o que acontece de agora para frente, quando completarmos, né, os nossos 2 anos aí de programa. Sempre um prazer estar com vocês. Um grande beijo, uma ótima semana para todos. Obrigado, pessoal.